Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente aqui com o Dr. Alexandre Chival. É sempre assim, todas as quartas-feiras fazemos aqui uma análise daquilo que são os principais temas que podem ser aflorados do ponto de vista jurídico e damos aqui uma interpretação um pouco mais exaustiva e profunda com relação a esses temas. E para esta noite não será diferente. Dr. Chival, boa noite. Não sei se começamos com algum ponto prévio da semana, numa semana em que finalmente o Conselho de Estado tomou posse. Você queria comentar rapidamente sobre esse tema? Sim, dois temas, a começar justamente por esse, da tomada de posse dos membros do Conselho de Estado, que representa mais do que uma formalidade prevista na Constituição e na própria lei que regula o funcionamento do Conselho de Estado, é também uma reafirmação da nossa democracia. Ouvindo atentamente o discurso do chefe de Estado, que vai no sentido de dizer que a diversidade de opiniões é que faz um país crescer e ele tem fé de que o grupo dos conselheiros que tem à sua disposição efetivamente representa uma equipe de sonho, usando o Dream Team ou o termo em inglês. Isto faz-nos também recuar um pouco naquilo que tinham sido os temas que abordamos em algum momento aqui, que tem que ver com a natureza do Conselho de Estado, que vai no sentido de dizer que a iniciativa da convocação do Conselho de Estado é da exclusiva responsabilidade do Presidente da República, que saberá sobre que matérias é que quer ver ser aconselhado. Portanto, é importante que se diga isso. A lei também é clara relativamente àquilo que são as competências do Conselho de Estado, a Constituição idem. Mais do que isso, é importante perceber também que do ponto de vista de normas de funcionamento, aprovou-se hoje o regimento, mas este regimento, em momento algum, vai derrogar disposições que constam da Constituição ou da lei respectiva. Portanto, o funcionamento do Conselho de Estado depende muito daquilo que for a vontade e os interesses, acima de tudo, do chefe de Estado, presumindo-se que qualquer chefe de Estado está para defender interesses que são, em última análise, subsumíveis a cada um dos moçambicanos. Portanto, isto é extremamente importante e qualquer um dos membros do Conselho de Estado que tomou posse hoje, de forma indireta ou outros de forma direta, reconhecem a autoridade do Presidente da República e está claro que só temos um Presidente da República neste país e nenhum outro. Portanto, isso é extremamente importante quando nós falamos dessas matérias. Seguidamente, ocorre-me falar da última viagem do Presidente da República ao Ruanda. Há um ponto positivo que para mim é extremamente importante, que é o de haver uma certa legalização da presença do Ruanda em território nacional. Sempre defendi que era importante que a presença ruandesa fosse chancelada pela Assembleia da República ou qualquer órgão, nem que fosse o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, eu não sei se em algum momento se discutiu isso, mas eu quero que, do ponto de vista de legitimidade, era importante que fosse em sede da Assembleia da República. Em todo caso, também não ignoro que, pela natureza estratégica da presença do Ruanda, sobretudo quando estamos a falar do segredo do Estado, que está patente, efetivamente, na atuação do Ruanda, obviamente, há algumas reservas sobre se deve ou não levar os acordos que são celebrados para a Assembleia da República. Esse é um debate que ficará por outras alturas. De qualquer modo, é importante que haja esta legalização, entre aspas, da presença ruandesa, porque aí definem-se direitos e obrigações e creio que pode também constituir uma forma de nos dizermos até quando é que o Ruanda poderá estar em nosso solo pátrio. Porque o que acontecia até aqui era uma presença ruandesa ad eternum, quase que isso, sem saber até quando é que ela podia estar, muitas vezes, dependendo, efetivamente, da vontade das partes, sem que o destinatário final, que é o povo moçambicano, pudesse saber, efetivamente, o que está em casa. Portanto, esses dois pontos, creio que são importantes para nós chamarmos a atenção aqui. Então, voltaremos a buscar num outro programa para discutirmos um pouco essa questão do Ruanda, mas, de facto, pelo menos agora há um instrumento jurídico, né, que é assinado, que é específico em relação a isso. Avançamos já para os temas que o Dr. Chival escolheu para esta semana. Um deles tem que ver com a questão da obrigatoriedade da publicação dos estatutos no Boletim da República da Constituição de Empresas
Isto tem sido muito para muitas pessoas, registram empresas, mas as empresas não estão publicadas. Que efeitos jurídicos isso pode representar? É muito importante esse tema que está aqui a trazer. Exatamente. Bom, quando nós falamos da publicação, a obrigatoriedade que consta da lei hoje, quer a gente vá ao Código Comercial e tantas outras legislações, sobretudo a bancária e que tem a ver com os licenciamentos, obviamente um dos documentos que é exigido é a prova da publicação do ato constitutivo de uma determinada entidade legal no Boletim da República. Portanto, isso faz parte daquilo que nós chamamos de publicidade societária, que no fundo é um instrumento que garante, primeiro, transparência, segurança jurídica, mas que, infelizmente, em Moçambique, a meu ver, está num contexto desajustado. Portanto, atualmente, essa exigência, a meu ver, está desajustada. E eu vou explicar porquê. Como dizíamos no princípio, quando falamos de publicidade societária, estamos a falar da obrigação desta publicação dos atos constitutivos. E, no caso, estamos a falar dos estatutos da empresa. Normalmente, quando nós temos uma sociedade, por exemplo, ainda que seja sociedade unipessoal, é obrigatória a publicação dos estatutos no Boletim da República com o objetivo de garantir publicidade desses atos. Portanto, significa que qualquer pessoa que estiver a contratar com esta empresa ou a lidar com esta empresa tem garantia de segurança jurídica, sabendo que está a lidar com uma empresa e conhece essas regras do funcionamento desta entidade. De qualquer modo, estamos a falar de investidores, do Estado, dos sócios e dos credores que lidam com esta entidade. Portanto, a partir da leitura dos estatutos da empresa, portanto, conseguem perceber que estão a lidar com uma entidade legítima. Isto porquê? Porque em Moçambique o princípio da publicidade subsume-se à publicação dos instrumentos no Boletim da República, que é o que acontece normalmente quando se publicam determinadas leis. O princípio segundo o qual a ignorância da lei não isenta do aplicador ou do destinatario da norma das consequências que decorrem desta norma tem um pouco a ver com a ideia segundo a qual, com a publicação de uma determinada norma, qualquer ato, no Boletim da República, há a presunção de conhecimento público. Portanto, a única forma que é reconhecida de momento para garantir a publicidade é a publicação no Boletim da República. Portanto, é basicamente isso que nós temos. Agora, isto, a meu ver, do ponto de vista do ambiente de negócios, do ponto de vista da promoção do empreendedorismo e do investimento, quer estrangeiro ou não, traz alguns problemas que eu passo a citar. Em primeiro lugar, há uma verdadeira duplicação de procedimentos. Ou seja, nós temos a obrigatoriedade de publicar no Boletim da República, mas também temos a obrigação de apresentar a certidão de registro comercial de uma determinada empresa, portanto, quando estamos a lidar com outras. O que é que nós temos neste caso? O que nós pretendemos acautelar, ou seja, o que vem previsto no Boletim da República é o mesmo que consta da certidão. Portanto, estamos aqui a dizer o que se pretende. É simplesmente garantir tal princípio da publicidade que é apenas por via do Boletim da República, a meu ver, é uma duplicação de procedimentos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, num dos programas nós falamos que um dos grandes constrangimentos que temos no nosso ambiente de negócios é a questão relativa aos custos elevados. Portanto, são taxas adicionais para uma empresa iniciante, portanto, estamos a falar das PMEs, das startups, quer dizer, para além de pagar pela publicação, pelo registro, há também obrigação de pagar pela publicação. É muito alto, o valor agora... Exatamente, é muito alto. Então, estamos a dizer que estamos a cortar as pernas às pequenas e médias empresas e às startups, se quisermos. O outro aspecto também importante que é preciso chamar a atenção é a morosidade. Se, por exemplo, é fácil nós termos a certidão de registro comercial em 30 minutos, no ato, relativamente à publicação no BER, no Boletim da República, isto leva muito tempo. Isso significa que uma empresa que quer começar a operar, significa que não pode, por exemplo, realizar operações bancárias. Porquê? Porque o banco vai exigir, para além de outros documentos, o BR, que não está disponível ao mesmo tempo que estaria, por exemplo... 30 dias. Em alguns casos, se não for possível usar um direito subterrâneo, portanto, é impossível. Mas qual é esse direito subterrâneo? O direito subterrâneo é aquele que, obviamente, colocando algumas mais-valias debaixo da mesa, conseguimos as coisas muito mais rápido. Portanto, se não for por via desse tipo de lobbies, por via desse tipo de esquemas, infelizmente,
podem passar 60 dias sem que a gente venha publicar. O que se então imagina uma empresa que surge e que quer começar a operar numa determinada área, há uma oportunidade de negócio que surgiu, portanto significa que esta empresa tem as pernas cortadas. Porquê? Porque não há de preencher um dos requisitos, que é o da publicação do Boletim de Registro, quando os elementos que se precisam acautelar constam da certidão. E é pública, a certidão também pode ser... E também é pública, exatamente. Qualquer um pode ir hoje ao Conservatório de Registro de Entidades Legais e pedir a certidão completa de uma determinada empresa e tem os dados todos. Agora. Exatamente. Portanto, no âmbito do combate ao branqueamento de capitais, exatamente, mesmo as SAs também já há um certo disclosure. Sim. Portanto, estamos a falar claramente de todas as práticas que nos levam a estarmos desalinhados relativamente aos padrões internacionais. Olhamos para alguns países da SADC, a Namíbia, o Botsuana, África do Sul, Angola, por exemplo, já não exigem a obrigatoriedade de publicação dos atos constitutivos nos deputados. Até Angola, que é um país que nós achamos que algumas vezes estamos um pouco mais avançados em relação a eles, já não estão nessa situação. Para não falar de tantos outros países ao nível da União Europeia que aboliram há muito tempo esse tipo de exigência. Portanto, aqui na África do Sul, imagina que nós temos um investidor sul-africano que quer investir em Moçambique, no país dele não tem estas burocracias todas, quando chega aqui é obrigado a fazer isso e promove, de facto, um certo atraso, significa que nós não estamos a ser competitivos relativamente Depois há uma outra questão, muitas vezes nas entidades legais, no registro, essa questão da pessoa tem que exigir a pessoa já tem um mandatário constituído, tem lá os documentos de identificação, já não, traz a pessoa que queremos ver. Quer dizer, há pessoas hoje em dia, na muita geografia, mesmo aqui na África do Sul, alguém pode registrar uma empresa, a empresa começar a operar na África sem ter posto lá os sem ter posto os pés sequer, portanto, é mas possível. Aqui, nós traz a pessoa, quero ver. Portanto, nós temos a presunção de falsidade. Sim. Quer dizer, o cidadão já é visto como um trapaceiro pela administração pública, o que é extremamente complicado. De qualquer modo, o que nós temos em Moçambique, por via da obrigação deste regime, é uma espécie de um resquício da tradição civilista portuguesa. Portanto, durante muito tempo seguimos muito a cultura portuguesa antiquada, atenção, e hoje se mostra obviamente anacrônica e contraproducente, como nós quisermos vir. Nós podemos chamar a colação alguns países especificamente para ver o que é que acontece. Podemos falar, por exemplo, da Nigéria, da África do Sul e do Quênia, em que há uma verdadeira centralização do registro eletrônico, acessível a qualquer um. Portanto, eu vou à África do Sul hoje, vou à chamada CPI, creio que é isso. Qualquer cidadão pode entrar no sistema por via de um portal e saber que empresas que estão registradas, qual é o estágio, inclusive se cumpre com as suas obrigações fiscais. Portanto, essa é uma questão transparente. Em Moçambique, estamos a falar da digitalização, portanto, é um desafio que é colocado. Há um ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, há um ministro da Economia e, igualmente, ao ministro da Comunicação e Transformação Digital. Creio que é importante nós avançarmos se quisermos continuar a atrair investidores. Não podemos falar da União Europeia, em que há uma verdadeira publicidade centrada em dados digitais. Por via de um telefone, qualquer um consegue entrar, por via de um aplicativo, isto está lá. E a tendência global, obviamente, é da digitalização, simplificação e redução de custos. Portanto, significa que Moçambique está a ir em contramão àquilo que é tendência global, ao nível da Constituição das empresas. E que impactos é que o atual regime tem na nossa realidade? Primeiro, há um certo desincentivo à formalização de negócios. Isso fomenta a informalidade. Portanto, alguém acha que é muito fácil fazer os seus negócios sem problema nenhum no âmbito da informalidade, por que eu tenho que me submeter a toda esta bateria de burocracia e custos que, em última análise, até podem travar o meu negócio? Portanto, há essa visão que existe. Primeiro. Segundo, há uma verdadeira barreira para startups e empreendedores jovens. Nós estamos a falar de um país que quer incentivar os jovens a optarem por um empreendedorismo. O Presidente da República, na semana passada, na visita à cidade de Maputo, falou com os jovens no pavilhão do desportivo e um dos aspectos que levou a convocar os jovens é que cada um deles tinha que apostar no empreendedorismo. Não ficar à espera de ser empregado. Mas com esse tipo de regimes é extremamente complicado os jovens optarem por isso. Para já, não têm dinheiro, quanto mais não seja, para gastar muito mais do que o que se exige hoje. Há também um aspecto da redução da competitividade de Moçambique como destino de investimento, como já referia anteriormente,
e também há uma verdadeira exposição desnecessária de informações internas, portanto, cláusulas contratuais que estão ali, qualquer um vê, mas embora possa se ver também em sede da Conservatória de Registro de Entidades Legais, portanto, a forma como aparece numa publicação oficial é extremamente complicado. E quais são as propostas, então, que nós apresentamos para tornar o nosso ambiente de negócios melhor, pelo menos neste quesito da obrigatoriedade da publicação? É importante também centralizar a publicidade no registro de entidades legais do ponto de vista eletrônico. Tornar tudo eletrônico é muito mais fácil. É importante também criar uma plataforma digital pública para consulta dos estatutos e atos societários. Portanto, todos os atos constitutivos, as alterações, tudo isso estão acessíveis a qualquer cidadão para fazer a consulta. É preciso reduzir os prazos da constituição de empresas. É importante, nós temos como dizer, por exemplo, que uma empresa em 1 ou 2 dias está pronta a operar. Portanto, registramos, tem o NUIT, tem os alvarás e pronto a avançar, podendo também abrir uma conta bancária. Mas com essa questão do BR, que leva muito mais do que 30 dias, significa que a empresa não tem como operar. Portanto, é possível, com base nisto, nós levarmos ou permitirmos que uma empresa esteja pronta a funcionar em 1 ou 2 dias a contar da data da sua constituição. É importante, obviamente, rever a legislação societária para abolir a publicação obrigatória do BR. Quem quiser a publicar, que o faça, mas não sendo mandatório. É importante também, finalmente, adotar práticas de GovTech, não é? Que é, no fundo, uma interoperacionalidade dos sistemas Conservatório de Registro de Entidades Legais, Autoridade Tributária, o INSS e entre outras entidades, inclusive com os bancos. Portanto, permitimos que os bancos tenham acesso também, do ponto de vista eletrônico, dos dados dessa empresa. Portanto, eu chego a um banco e digo, eu quero abrir uma conta bancária em nome da empresa X, o funcionário bancário está ali, digita, vai buscar o NUIT, vai buscar a certidão de registro de entidades legais, comercial, vai buscar o alvará, está lá tudo. Portanto, escusamos-nos também de estar a receber anualmente mensagens para atualizar a conta. Quer dizer, eu vou apresentar o mesmo documento que apresentou ano passado e, portanto, estamos aqui num círculo vicioso que, de facto, não nos permite termos uma economia competitiva, pelo menos... Perde-se muito tempo nos bancos nos últimos tempos. Fica cheio aqui para a pessoa querer atualizar dados. Mas os dados estão lá, o NUIT está lá, não houve alteração. Não é de mudar. Não houve nenhuma alteração Exatamente. da situação da empresa. A empresa não mudou de domicílio fiscal. Não, quer dizer, não percebo por que razão, todos os anos, temos que entregar os mesmos documentos. Os mesmos documentos. Com a diferença de datas. Parece que os bancos têm um certo prazer de acumular um certo número de exemplares do mesmo documento a nosso respeito. Portanto, aqui é um problema claramente que nos deixa atrás e não permite que sejamos uma economia competitiva. Portanto, é importante percebermos o seguinte: quando há menos burocracia, temos mais negócios. A modernização da publicidade societária é condição necessária para atrair investimentos. Como eu disse, noutras paragens, esta questão da constituição das empresas e o início da operação é muito mais rápido. Nós ainda estamos atrás. Moçambique precisa alinhar-se aos padrões e práticas ao nível, pelo menos, da SADC, e a União Europeia, se quisermos ir um pouco mais longe. Exato. Vamos avançar com o segundo tema aqui do nosso programa, mas essa questão é muito séria. Quer dizer, as pessoas perdem muito tempo que deviam dedicar a fazer negócios nos bancos, na AT, no baú, para imprimir os mesmos documentos. Já no ano passado fizeram o mesmo exercício e pronto, estamos aqui entretidos nessa agenda dos documentos. Também tem um custo para as empresas. Sim, tem um custo para quem está a iniciar, então, sim, mais ainda. A segunda questão que o Dr. Chival quer comentar é a questão do compliance e a integridade do setor privado. Muitas vezes nós quando falamos do compliance, exige-se mais entidades públicas, mas também ao nível do setor privado essa questão é fundamental. Ou não é por isso? Bom, é extremamente importante porque o compliance tem uma relevância importante, tem uma relevância grande, passa aqui a repetição, e é também um instrumento que garante integridade no ambiente de negócio atual em Moçambique. Como dizia muito bem, muitas das vezes nós temos várias entidades que simplesmente apontam baterias contra o Estado. Portanto, acham que o nível de integridade e transparência tem que estar apenas ao nível do Estado e no setor privado
é uma selva em que salve-se quem puder, como soube-se dizer. Então, o que seria isto de compliance hoje abordar? Primeiro, estamos a falar de um sistema de regras, políticas e procedimentos internos que asseguram a conformidade da empresa com as leis e boas práticas. Portanto, qualquer um de nós tem que estar em condições de avaliar se a respectiva empresa está ou não alinhada com as boas práticas. Se nós temos, por exemplo, códigos de éticas, regulamento interno e outra série de instrumentos orientadores da atividade dessa empresa para se conformar com a lei e as boas práticas. Então, não basta exigir do Estado, nós também, como setor privado, temos que ser exemplo disso. Significa que estamos a dizer simplesmente que mais do que cumprir normas é também criar-se uma cultura de integridade do setor privado. Portanto, o setor privado não pode esperar que a administração pública seja íntegra, seja transparente, quando nós próprios não somos. O segundo aspecto é que, com as regras de compliance aplicadas dentro das empresas, há uma redução de riscos legais, reputacionais e financeiros. Portanto, estamos a dizer que uma determinada empresa sempre há de ser vista como aquela que cumpre com as regras e procedimentos, e isso tem como efeito atrair investidores para essas empresas, inclusive, e ser uma vantagem competitiva. Portanto, qualquer um que vai lidar com esta empresa, que sabe que tem todos esses instrumentos, significa que é vista como uma empresa que está dentro das boas práticas empresariais. Nós podemos dar um exemplo de empresas que atuam com bancos ou parceiros internacionais, nomeadamente nós que procuramos, por exemplo, ao nível da advocacia, parcerias com escritórios de advogados estrangeiros, isto começa a ser um pouco mais exigido. Portanto, os escritórios querem saber se, por exemplo, a nosso nível temos um código de ética, por exemplo, se nós cumprimos com as boas regras e de padrões internacionais, de compliance e por aí em diante. Portanto, tudo isso é hoje uma exigência, não apenas uma questão de cumprimento de lei. O que é que nós temos em Moçambique hoje? Nós temos um quadro legal que, enfim, relativamente a essas matérias, poderíamos dizer que está baseado primeiro no princípio da lei anticorrupção. E atenção, as leis anticorrupção não são apenas viradas para o setor público, também para o setor privado. Há dias estávamos a discutir, enfim, um contrato entre uma empresa moçambicana e uma estrangeira, e um dos aspectos que a empresa estrangeira exigia é que se incluísse nesse contrato a regra, ou seja, a cláusula anticorrupção. Portanto, não se está a falar do Estado, está-se a falar de entidades privadas, o que significa que quanto mais as empresas puderem incluir regras, por exemplo, anticorrupção, conseguem ser competitivas e atrativas para quem vem de fora. Nós também temos as normas sobre o combate ao branqueamento de capitais e alguns avisos publicados pelo Banco de Moçambique, para além da lei das instituições de crédito e sociedades financeiras, enfim, que regulam um pouco essa matéria. Portanto, significa que, se nós quisermos embrenharmos um pouco a analisar essa questão do compliance, eu creio que estas normas a que fiz referência dão-nos luzes claras sobre de que é que se está a falar. Hoje, também Moçambique está sob pressão de várias entidades internacionais. Estamos a falar do Banco Mundial, do FMI, do GAFI, e hoje estamos a falar de um país que faz parte da chamada lista cinzenta, com um cortejo de inconvenientes para a nossa economia. Por isso é que hoje, às vezes, temos sérias dificuldades, por exemplo, de receber dinheiro ou de mandar dinheiro para fora do país. Por quê? Porque há esse controle muito grande para saber se, quer ao nível dos bancos ou das empresas, há o cumprimento das regras de compliance. E mesmo para questões relativas a depósitos, a determinados valores, quando são para efeitos de depósito, perguntas para que fim, qual é a base que sustenta essa transação que é feita, enfim. Portanto, há aqui a chamada pressão dos organismos internacionais para que o país todo, quer o setor público e privado, possam estar alinhados com as práticas de compliance. Mas também, infelizmente, nós temos uma baixa implementação por via das pequenas e médias empresas, primeiro por falta de cultura de compliance e também relativamente aos custos que isto implica. Portanto, é preciso nós também percebermos essa questão. Portanto,
em Moçambique, infelizmente, compliance ainda é visto como uma mera obrigação formal. Portanto, ainda é visto isso. Mas entretanto, isso deve ser entendido como um investimento em sustentabilidade e credibilidade. Portanto, qualquer empresa que investe no compliance está a dizer que é uma empresa capaz de ser sustentável e é vista sempre como uma empresa credível. O que nós temos hoje como desafios a nível do setor privado relativamente ao cumprimento das regras de compliance? Em primeiro lugar, chamaria aquilo que considero fatores culturais, não é? Normalmente, nós normalizamos práticas de nepotismo e corrupção, ou facilitação, não é? É normal hoje, por exemplo, quando uma determinada empresa lança uma vaga para a admissão de um determinado quadro, um conjunto de familiares e amigos liga para o gestor dessa empresa porque querem que um determinado familiar seu seja beneficiado por essa vaga. Portanto, tudo isto faz parte daquilo que nós chamamos de facilitação ou nepotismo. Portanto, essa cultura existe. Somos aversos a regras. Exatamente, somos aversos a regras. Achamos que, bom, se um amigo me pediu para incluir um familiar dele, pronto, quer que seja competente ou não, assim será. Portanto, isso é extremamente importante. Isso já está enraizado na mente dos moçambicanos e, infelizmente, também na mente da boa parte dos empresários. Como dizia no ponto anterior, olha sempre na perspectiva do compliance relativamente a custos e recursos, sobretudo para as PMEs que têm dificuldades sérias de adotar programas robustos de compliance. Há também aquilo que nós chamamos de fiscalização limitada. Portanto, quem é a entidade que fiscaliza o setor privado relativamente ao cumprimento das regras de compliance? Normalmente, essa preocupação surge quando sabemos que temos que entrar para uma parceria com uma outra empresa que exige. Portanto, se for uma outra empresa que também não exige, vamos lá vivendo. Há também um problema de risco reputacional. Portanto, nós temos em Moçambique exemplos recentes de má gestão ou corrupção que fragilizam a confiança. Portanto, estou a falar ainda do setor privado. Portanto, quais seriam as boas práticas e caminhos para a implementação das regras de compliance? Primeiro, no mínimo, uma empresa tem que ter um código de ética e conduta. Segundo, é preciso garantir a formação dos seus colaboradores nessas matérias. Terceiro, tem que existir um canal de denúncias, não é? Seguro e anónimo, para qualquer um poder denunciar qualquer colaborador de uma determinada entidade. Não é o esquema que nós temos hoje, que é uma caixa de reclamação, tudo aos papéis, que muitas das vezes não garante o anonimato. É preciso que as empresas adotem políticas de conflito de interesse. No caso de, por exemplo, de uma determinada empresa, sabermos que há um indivíduo que candidata-se a uma determinada vaga, que tem ligações com qualquer um dos gestores dessa empresa, um deles ser capaz de dizer que eu não me meto no processo de recrutamento, por exemplo, isto pode garantir maior transparência. É importante que, de tempos em tempos, essas empresas se permitam a que haja o chamado due diligence, sobretudo quando esta é requerida por parceiros e fornecedores. Portanto, nós temos várias experiências ao nível internacional que nos permitem perceber que o caminho a seguir é justamente esse. Relativamente ao Brasil, a lei anticorrupção já prevê claramente essas obrigações todas. Ao nível da União Europeia, temos a diretiva de due diligence, que é aplicável a todos os Estados-membros. No caso concreto da África do Sul, nós temos essa obrigatoriedade relativamente às empresas que são cotadas na bolsa, que devem seguir padrões rígidos de governação corporativa, chamado King Code. Portanto, na África do Sul, qualquer um pode, obviamente, estar diante disto. Qual é o impacto das regras de compliance no investimento e desenvolvimento do país? Em primeiro lugar, as empresas com regras de compliance claras e sólidas atraem mais investidores estrangeiros. Qualquer estrangeiro que venha para investir e ter uma parceria com a nossa empresa, obviamente que vai exigir que haja o cumprimento das regras de compliance. Por quê? Porque eles lá já estão a um nível muito alto do cumprimento destas regras. Depois, o compliance, obviamente, ajuda na competitividade nos mercados regionais. Portanto, vamos ao nível da SADC, vamos ser vistos como também um país competitivo a esse nível. É preciso também portanto, por via disso também ajuda a evitar sanções e exclusão em cadeias globais de fornecimento. Portanto, ninguém pode olhar para a nossa empresa como aquela que, não cumprindo com as regras de compliance,
está excluída da possibilidade de contratar com esses entes estrangeiros. Portanto, só para fechar, compliance deve ser algo cultural, não apenas cumprido porque está previsto na lei. Portanto, ninguém pode dizer que eu vou vou implementar regras de compliance na minha empresa porque a lei assim me obriga. Não, nós todos temos que estar prontos para assumir como um valor de nós mesmos. Em segundo lugar, a integridade empresarial é um investimento e não um custo. Ninguém pode olhar para a necessidade de implementar as regras de compliance como um custo. Olhamos isso como um investimento, por quê? Porque mais tarde vai permitir que haja, obviamente, a colocação da nossa empresa como competitiva, como atrativa para investimento. Portanto, o futuro das empresas em Moçambique depende da sua capacidade de serem transparentes, éticas e responsáveis. É basicamente isto que se diz relativamente ao compliance. Exatamente. Vamos seguir lá neste momento, obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte do programa Linha da Frente para abordar também mais um tema aqui muito importante. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa Na Linha da Frente aqui com o Dr. Alexandre Chival. Nesta segunda parte, Dr. Chival, voltamos mais uma vez para aflorarmos a questão do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O que é que está a acontecer nesta área neste momento? Bom, como disse antes, infelizmente o país está sob sanções, se quisermos dizer, a partir da altura que há um problema de escassez de divisas no mercado, há dificuldade de realizar operações bancárias, mesmo internas, para não falar daquelas operações bancárias com o estrangeiro, que acarretam um pouco mais de custos e constrangimentos. E isto tem muito que ver com a questão do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que, para além de serem desafios globais, afetam de forma muito séria Moçambique, e isto tem implicações ao nível na economia, na reputação internacional e não só o nível da própria segurança nacional. Quando falamos do branqueamento de capitais, em termos sintéticos, estamos a falar de um processo de disfarce da origem ilícita de determinados fundos, inserindo-os num sistema financeiro formal. Um pequeno exemplo, imagine que alguém é um traficante de drogas e, obviamente, ganha com o negócio da droga. O que ele faz é usar os fundos adquiridos ao negócio da droga e, por exemplo, depositar num banco nacional, tornando fundos praticamente dentro do sistema, como se não tivessem origem ilícita. Portanto, ninguém saberá se aquele valor foi obtido por via da venda de cabeças de gado, ou venda de carvão, ou de que outra natureza. Portanto, nós dissimulamos a origem ilícita desses fundos, colocando no sistema formal, financeiro formal, para que ele possa circular livremente sem quaisquer constrangimentos. O terrorismo significa a recolha, a movimentação de fundos destinados a atividades terroristas, ainda que esses fundos sejam de origem lícita. Atenção, o simples facto de determinados valores sejam de origem lícita, por exemplo, alguém que ganha um determinado valor no negócio ou do seu salário, a partir da altura que esses fundos são colocados à disposição de atividades terroristas, significa que eles já não são fundos, entre aspas, legais. O que isto tem como efeito? Descredibiliza o sistema financeiro, aumenta os chamados riscos reputacionais e legais para o país e pode levar a sanções internacionais e, no último caso, até isolamento. E, no caso, eu diria que Moçambique está no quadro de verdadeiras sanções internacionais, com a inclusão do país na chamada lista cinzenta. Em Moçambique, temos alguma legislação que cura sobre essas matérias, nomeadamente a Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo, os regulamentos diversos do Banco de Moçambique, para além da própria lei das instituições de crédito e sociedades financeiras, portanto, que regula a atividade bancária. Nós também temos, de tempos em tempos, temos estado a ver aí um esforço por parte do governo
por via do chamado Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, o braço financeiro da nossa inteligência, alvo de avaliações constantes por via da chamada GAFI, o chamado Grupo de Ação Financeira, e a chamada pressão internacional, como dizia no outro ponto, para reforçar mecanismos de prevenção. Portanto, o que nós temos também relativamente àquilo que são os targets dessas pressões ou dessas avaliações que são feitas por essas instituições? Em primeiro lugar, olha-se muito para a questão relativa aos recursos naturais e fluxos de investimento. Hoje em dia é uma verdadeira peneira sobre a atividade mineira, por exemplo, e hoje já estamos, infelizmente, num país em que o garimpo virou regra, e também os fluxos de investimento que são feitos sempre procura-se perceber qual é a proveniência desses fundos, portanto, em função desta pressão que nós temos dessas entidades internacionais. Há também uma certa vulnerabilidade dos bancos e agentes financeiros. Hoje temos, por exemplo, um país que boa parte, no último relatório, boa parte dos fundos circulam nas chamadas carteiras eletrónicas. O nível de controle das carteiras eletrónicas não é o mesmo que dos bancos. Portanto, há aí um sinal de vulnerabilidade que nós temos no país. Por outro lado, nós temos uma certa ausência de cultura de reporte, quer das instituições obrigadas a isso ou não, mas também uma certa informalidade que domina, infelizmente, o nosso próprio ambiente de negócios. Quais são as obrigações das instituições financeiras e não financeiras no âmbito do combate ao banqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo? Em primeiro lugar, os bancos e as seguradoras devem, sempre que possível, fazer due diligence, reporte de operações suspeitas e fazer aquilo que se chama hoje QIC, ou Know Your Customer, ou seja, conhecendo o seu cliente. Portanto, qualquer indivíduo que sabe hoje, quando for para abrir uma conta bancária, está sujeito a esse tipo de interrogatório. Antes, era possível abrir uma conta bancária em tão curto espaço de tempo. Hoje, às vezes, nos pedem para aguardar 24 ou 48 horas para que a nossa conta bancária esteja disponível. Nós também já tínhamos dito aqui que não só este tipo de instituições, sociedade de advogados, notários, consultores imobiliários e casinos, têm a obrigação de identificar clientes e transações suspeitas com as devidas reservas que nós fizemos noutra altura relativamente aos escritores de advogados, que também têm com eles o problema da obrigação de sigilo. Portanto, isto é uma questão que ainda tem que ser resolvida a seu tempo. Nós também temos, ao nível do Banco de Moçambique, a Unidade de Informação Financeira, ou o Gabinete de Informação Financeira, como quiser, e a Procuradoria-Geral da República, que também de tempo em tempo tem procurado obter informações. Muitas das vezes nós temos também, como um pequeno exemplo, algumas empresas, ligando um pouco ao que eu dizia anteriormente, algumas empresas que exigem certificação de compliance antes de estabelecer parcerias. Em Moçambique, creio que é uma área em que os advogados devem apostar muito, a questão da certificação do compliance. Por que não um escritor de advogados, José Belmiro e associados, poder certificar determinadas empresas como estando dentro dos padrões de compliance? Portanto, é uma oportunidade muito grande que existe para os advogados hoje poderem. Eu sei que alguns escritores de advogados fazem, mas não como uma prática estruturada ao nível do escritório. Creio que é um desafio que é colocado, uma oportunidade também que é colocada para o escritor de advogado. Porque cada vez mais as empresas exigem que determinadas parceiras moçambicanas tenham esses critérios de credenciação. O que nós temos hoje em Moçambique em termos de desafios relativamente ao combate ao branqueamento de capitais? Em primeiro lugar, temos baixa capacitação técnica dos operadores financeiros. Muitas das vezes, algumas dificuldades porque passam os particulares e clientes dos bancos tem muito que ver com a falta de cultura, a falta de formação. Às vezes, interpretam muito mal a lei relativamente a determinadas operações. Eu, uma vez, tive uma acesa discussão com um batalhão de juristas de um determinado Banco Nacional que dizia que, por exemplo, eu era aquilo que chamam de PEP, pessoa politicamente exposta, porque na altura eu era membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Claramente, percebi naquele caso que era, primeiro, desconhecimento da natureza do Conselho Superior da Magistratura Judicial, segundo, era por também interpretarem mal o conceito de PEP, que vem na lei do branqueamento de capitais e por aí dentro. Portanto,
essas questões todas existem. Noutras situações, pelo facto de eu ser, por exemplo, advogado de alguém que é politicamente exposto, também sou considerado como pé porque não faz sentido. Pode ser que, ao nível do senso comum, assim seja, mas a lei é clara relativamente a estas matérias e, portanto, há também, de facto, essa questão da baixa capacitação técnica dos operadores. Portanto, consideram alguém PEP sem que tenham bases legais para fazer isso. Há também a questão da fragilidade dos reportes de operações suspeitas. Isso claramente existe, é por isso que, de tempos em tempos, o Banco de Moçambique tem estado a aplicar certas penalizações aos bancos nacionais e não só. Há também uma resistência cultural à denúncia e falta de canais de proteção de denunciantes. Portanto, as pessoas, por si só, não estão preparadas, nem querem ser a causa do sancionamento de uma determinada instituição, mas também é verdade que, como vimos também no tema anterior, as próprias instituições não têm um mecanismo seguro de proteção de denunciantes. Há também deficiência tecnológica no registramento de operações. Portanto, significa que hoje continuamos ainda dependentes um pouco de denúncias e não só, ou às vezes da nossa própria convicção do que propriamente estabelecer um mecanismo claro eletrônico de poder rastrear determinadas operações. Quais seriam, então, as boas práticas que o país deve observar e quais são os caminhos para reforçar o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo? É importante que nós tenhamos o chamado QIC rigoroso. Portanto, é importante que quando nós estamos a entrar numa relação com um particular, sobretudo nas instituições financeiras, garantirmos uma verificação rigorosa desses clientes. E isto porque para podermos saber quem são os beneficiários efetivos desta determinada conta bancária e qual é a origem dos fundos que, enfim, há de cair. É verdade que isto também traz consigo os seus problemas, que são deficiência da nossa própria administração. Entretanto, esta é uma questão que está colocada e nós temos que lá ter. Em segundo lugar, como dizíamos um pouco na história do ponto anterior, é necessário haver uma verdadeira capacitação contínua dos profissionais dos bancos, dos advogados, dos contadores e auditores, enfim, para poderem dominar melhor estas regras de combate ao branqueamento de capitais. Criar canais de denúncias seguros e anónimos, portanto, para que não se ande atrás de quem está a denunciar. Garantir integração regional por via da cooperação, por exemplo, na SADC e na União Africana, para vermos quais são os padrões que outros países da região aplicam, de modo a que nós estejamos, obviamente, alinhados dessas práticas. É preciso também investir muito na digitalização. Por via da digitalização, muitas situações que são difíceis de obter hoje, claramente que estarão resolvidas. Como eu disse, se nós tivermos, por exemplo, uma banca que tem acesso aos dados do bilhete de identidade, aos dados da Conservatória de Registro de Identidades Legais, tem acesso à autoridade tributária para questões de NUI, tem acesso ao baú, ou seja, o balcão de atendimento único, para efeitos de, enfim, puxar aquilo que se diz, determinados documentos importantes para o banco. Eu creio que vamos, enfim, avançar muito nisso. Portanto, o branqueamento de capitais e o combate ao terrorismo não é só um risco legal, mas é um risco reputacional e de segurança nacional. Portanto, tudo isso tem que ser avaliado nessa perspectiva. A conformidade com as normas internacionais é essencial para manter Moçambique integrado no sistema financeiro global, para não estarmos a enfrentar as situações da lista cinzenta e não só em que cartões dos bancos nacionais tenham dificuldades sérias de realizar operações no estrangeiro. Portanto, a prevenção exige cultura de integridade e cooperação entre Estados, setor privado e sociedade civil. Só assim é que Moçambique estará em melhores condições de poder se colocar como um país que efetivamente combate o branqueamento de capitais e previne o financiamento ao terrorismo. Claro, Sr. Professor, acredita que Moçambique vai sair desta vez, dessa lista? Bom, com base no trabalho que foi feito. Se for baseado apenas no trabalho que for feito, eu acredito que vai sair. Agora, há outros interesses por detrás disso, não vamos ser ingênuos. Portanto, há outro tipo de interesses, de certo modo também, para poder condicionar a atuação e a atividade do próprio Estado. Portanto, isso tudo exige, se nós já sabemos que é uma mera constatação técnica, estaremos a ser ingênuos. Portanto, se pesar mais o que constam das exigências técnicas, enfim, que tanto quanto se cumpriram todas elas, Moçambique vai sair.
mas se houver outros interesses, como parece que há, e se esses pesarem mais, portanto, creio que vão nos pôr a adormecer um pouco mais. Exato. Doutor Chivá, muito obrigado por mais esses minutos de comentário aqui. Então, para si que nos acompanhou neste programa, o novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira. Boa noite, até a próxima.